Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar da busca de novos caminhos. Vamos trabalhar das páginas 38 a 47. Muito bem, quando se fala em expansão marítima europeia, devemos pensar que o interesse comercial era o principal motivo para a conquista de novas rotas marítimas. No século XV, o comércio de especiarias e de outros produtos com o Oriente, como seda, porcelana, tapetes, perfumes, era muito lucrativo. O controle do oferecimento dessas mercadorias estava na mão dos italianos, dos comerciantes italianos, principalmente aqueles que se situavam em Gênova e Veneza. Para conseguir comprar esses produtos da China, da Índia e de outros lugares do Oriente, era preciso percorrer uma longa rota. Naquele tempo, fazer uma viagem pelo oceano era muito arriscado, mas para esses países encontrar um caminho até as chamadas Índias significava um enorme desenvolvimento do seu comércio. Veja as principais rotas comerciais realizadas na época nesse mapa da página 38. Aqui na legenda nós temos as setinhas roxas, mostram a viagem do navegador italiano Frade Pian de Carpini, 1245 a 1247. As setas verdes, viagem do navegador Guilhermo de Rubruck, 1253 a 1255. E as setas alaranjadas, provável itinerário do navegador veneziano Marco Polo, 1271 a 1295. Observem o mapa. As grandes navegações. Os portugueses tinham bastante experiência em navegação marítima. E os espanhóis estavam entusiasmados com os lucros do comércio de especiarias e produtos do Oriente. Começaram então a procurar caminho para as chamadas Índias, pelo Oceano Atlântico. Ao longo do século XV, os governantes de Portugal e depois os da Espanha organizaram diversas expedições marítimas com o intuito de encontrar essa rota. Há cerca de 600 anos, um comerciante que vendesse especiarias na Europa poderia enriquecer com facilidade, pois elas eram mercadorias raras vindas do Oriente e vendidas por preços altíssimos. A intenção era comprar as mercadorias diretamente dos produtores, por preços menores, e acabar com o domínio dos comerciantes genoveses e venezianos. Foi assim que iniciou o período das grandes navegações. Os europeus, que naquela época só conheciam algumas regiões da Terra, como a Europa, parte da Ásia e a África, chegaram à América com a ajuda das grandes navegações, no século XV. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Observem bem. 1488, Bartolomeu Dias. Portugueses em uma expedição comandada por Bartolomeu Dias, 1450 a 1500, contornaram o sul da África. 1492, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, 1451 a 1506. Navegador genovês no comando de uma expedição espanhola. Chega ao continente mais tarde denominado América. 1498, Vasco da Gama. Portugueses em uma expedição comandada por Vasco da Gama chegam a Calicut, na Índia. 1500, Pedro Álvares Cabral. Portugueses em uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, 1468 a 1520, chegam à costa da América do Sul. Muito bem. Tecnologias que ajudaram as grandes navegações, página 40. Para garantir o sucesso das grandes expedições, tanto os portugueses quanto os espanhóis foram obrigados a aperfeiçoar ou a inventar itens básicos para a navegação. Vamos conhecer alguns deles.
A caravela. A caravela era uma embarcação mais leve das que já existiam, movimentava-se com o vento e era muito mais rápida. A bússola, que já tinha sido inventada pelos chineses, permitia uma orientação mais segura e podia ser usada pelos navegantes em alto mar. O papel, inventado pelos chineses, e o aperfeiçoamento da impressão de papel, feito por Gutenberg, permitiam que os novos conhecimentos geográficos, científicos e de navegação fossem divulgados por todo o mundo, o que contribuiu também para as conquistas das navegações. Aqui na página 40, nós temos 3 imagens de uma caravela, réplica em miniatura de caravela portuguesa do século XV, de uma bússola do século XVI e do Mapa Mundi em pergaminho de Henricus Martelius, cerca de 1489. Página 41, as navegações portuguesas. Quando falamos em grandes navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou como pioneiro na navegação e exploração do Oceano Atlântico, interessado principalmente na abertura de novas rotas comerciais. A facilidade da saída para o mar foi uma das vantagens que ajudaram Portugal a se destacar no período das grandes navegações. Os portugueses começaram suas viagens contornando a costa da África, por onde pretendiam chegar ao Oriente, atravessando os oceanos. Bartolomeu Dias tornou-se importante para a história das grandes navegações, porque foi o primeiro europeu a navegar pelo extremo sul da África, chegando ao Oceano Índico. Após algumas tentativas, os portugueses estavam perto de chegar ao Oriente, mas foi em 1498 que uma expedição comandada por Vasco da Gama chegou lá. Vasco da Gama completou assim o caminho marítimo para as Índias. Vamos dar uma olhada no mapa da página 41, as principais viagens portuguesas e espanholas no século XV. Aqui na legenda nós temos uma seta verde que indica a viagem de Bartolomeu Dias em 1488, uma seta alaranjada que indica a viagem de Cristóvão Colombo, 1492, essa seta verde pontilhada, viagem de Vasco da Gama em 1498, e essa outra seta roxa pontilhada, viagem de Pedro Álvares Cabral, 1500. As navegações espanholas, página 42. Assim como Portugal, a Espanha também estava à procura de um caminho marítimo para as Índias. No ano de 1492, o navegador Cristóvão Colombo comandou uma expedição em busca desse caminho. Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda e que se ele navegasse sempre em direção ao Ocidente, chegaria ao Oriente. Colocando em prática essa teoria, ele atravessou o Oceano Atlântico com 3 caravelas. Ao final da viagem, ele chegou à América, acreditando ter chegado ao Oriente. O navegador Américo Vespúcio, viajando anos mais tarde, no lugar onde Colombo estivera, percebeu que ele não havia chegado às Índias, e sim a um continente até então desconhecido pelos europeus. Por isso, a nova Terra foi chamada de América em homenagem a Américo Vespúcio. Na página 42 temos um interessante saiba mais. Os navegadores espanhóis. Cristóvão Colombo. Colombo acreditava que a Terra era redonda. Hoje, este é um fato mais que comprovado. Mas naquela época, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana. Para elas, se um navegador se afastasse muito das terras conhecidas, em um momento o chão acabaria e o navio cairia para fora do planeta. Vicente Yanes Pinzón. Vicente Yanes Pinzón foi um navegador espanhol, integrante da primeira expedição de Cristóvão Colombo, comandando a caravela Nina. Foi sua caravela que socorreu a nau Santa Maria, encalhada em 25 de dezembro de 1492, próximo à costa da ilha de São Domingos, na América Central. Ao voltar à Espanha, conseguiu licença para participar de novas expedições ao continente americano.
Em fevereiro de 1500, chegou à costa do atual estado do Ceará, tendo depois seguido rumo ao norte, até a ilha de Marajó. Ele teria aportado ainda em outros lugares da América e em Cabo Verde, conjunto de ilhas próximo à costa da África. Página 43, o Tratado de Tordesilhas. Como já navegavam pelo Oceano Atlântico bem antes dos espanhóis, os portugueses acreditavam que as terras que Colombo chegara pertenciam a eles. Então, para resolver essa questão e evitar uma guerra entre as duas nações, foi assinado um acordo que recebeu o nome de Tratado de Tordesilhas. Mas o que era o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em 1494. Estabeleceu um meridiano que passava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras que ficavam a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal e as que ficavam a oeste pertenceriam à Espanha. Vamos observar aqui esse mapa. Observe aqui no mapa que após a assinatura do tratado, uma grande porção da América do Sul foi considerada pelas duas nações como domínio da Espanha. Observem bem aqui. Essa parte alaranjada mostra a porção da América sob domínio da Espanha. A parte verde foi uma porção da América sob o domínio de Portugal. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, as terras sul-americanas ainda não tinham sido exploradas e mapeadas pelos portugueses. Havia, entretanto, suspeitas da existência dessas terras antes mesmo de Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Na página 44, nós temos atividades. A primeira delas, no século XV, apenas a Europa e partes da Ásia e da África eram conhecidas pelos europeus. Na sua opinião, como as navegações contribuíram para a alteração dos mapas daquele período? Crianças, lembrem-se, à medida que as novas terras eram descobertas, os mapas se tornavam mais completos. Número 2. As grandes navegações foram possíveis graças ao aperfeiçoamento de diferentes instrumentos e meios de transportes marítimos. Cite alguns deles. Nós falamos anteriormente. Nós falamos da caravela, nós falamos da bússola, nós falamos do papel impresso. Número 3. Compare o mapa a seguir com o mapa mundi atual. Vamos olhar esse mapa aqui da página 44. Verifiquem. Quais são as diferenças? Crianças, reparem bem nesse mapa mundi de 1502. Trata-se do mapa da América mais antigo de que se tem conhecimento. Ele representa as terras portuguesas na América. De autoria desconhecida, esse tipo de mapa era comum no período das grandes navegações. Olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. A Ásia tem um formato bem diferente aqui. Tem outra diferença por aí. Eu quero que vocês verifiquem bem. A chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil. Página 45. As notícias dos espanhóis em terras tão a oeste, naturalmente, despertou a curiosidade e o interesse dos portugueses. Mas, em 1500, Portugal ainda não havia chegado a elas. Sendo assim, uma nova expedição foi organizada e sua liderança foi entregue ao comando de Pedro Álvares Cabral. A expedição, liderada por Cabral, possuía 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas, cada uma com um capitão. A viagem de Cabral tinha como objetivo repetir o caminho que Vasco da Gama havia feito até as Índias. O governo português queria ampliar o comércio com o Oriente. Assim, no dia 9 de março de 1500, a esquadra saiu de Portugal. Durante a viagem, a frota de Cabral desviou-se da rota original. Na época, diziam que tinha sido um acidente ou um desastre, mas atualmente, entretanto, a maioria dos estudiosos acredita que isso não ocorreu por acaso.
pois Portugal já suspeitava da existência das terras que hoje fazem parte do território brasileiro, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Por isso, nós podemos supor que um dos objetivos da viagem de Cabral era confirmar a existência dessas terras e garantir a sua posse. Deem uma olhada nessa imagem. Uma fachada de azulejos em Portimão, Portugal, representando o desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500. Essa obra é datada do século XVI. Aqui na página 46, veja como foi a chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral das terras que hoje formam o Brasil. Vamos dar uma olhada. Em abril de 1500, no dia 21 de abril, a esquadra viu sinais de terras próximas, ervas marinhas e pássaros. Em 22 de abril, a esquadra avistou um monte, ao qual foi dado o nome de Monte Pascoal. Em 23 de abril, a esquadra aproximou-se da terra e avistou os seus habitantes, que foram chamados pelos europeus de índios. No dia 24 de abril, a esquadra encontrou um bom porto para abrigar os navios. Esse porto recebeu o nome de Porto Seguro, atual Baía Cabralha, no estado da Bahia. No dia 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa em uma pequena ilha, cujo nome atual é Ilhéu da Coroa Vermelha. No dia 1º de maio, os portugueses ergueram uma grande cruz de madeira no solo brasileiro para indicar que tomavam posse da terra em nome do rei de Portugal, e Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a segunda missa nessas terras. No dia 2 de maio, a esquadra seguiu para as ilhas. No dia 2 de maio, a esquadra seguiu para as Índias. Apenas um navio comandado por Gaspar de Lemos voltou para Portugal, a fim de levar Dom Manuel I e a carta de Pero Vaz de Caminha, que noticiava a descoberta da terra. Crianças, o contato entre os portugueses e os povos indígenas foi relatado na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu e enviou ao rei de Portugal, Dom Manuel I, em 1º de maio de 1500. Lá, ele dizia que o respeito de ambas as partes, em troca de sinais e presentes, levaria a crer em uma relação amistosa. Logo, os portugueses perceberam que os indígenas eram ingênuos e começaram a explorá-los. Em troca do trabalho da extração do pau-brasil, os portugueses presenteavam os nativos com chocalhos, colares, apitos ou outros objetos que chamassem a atenção deles. Não demoraram a escravização e o uso de violência contra os indígenas pelos portugueses, o que levou ao extermínio da maioria dos povos que habitavam o litoral da região da Mata Atlântica, local de origem do pau-brasil. Além disso, a exploração desse recurso teve como resultado uma grande devastação da mata primitiva. O primeiro nome dado à terra encontrada foi Ilha de Vera Cruz. Os portugueses pensavam se tratar de uma grande ilha. Depois, vendo o engano, mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Mais tarde, o nome foi mudado definitivamente para Brasil. Os povos indígenas que viviam na região costeira das terras, que hoje formam o Brasil, bem antes da chegada dos portugueses, chamavam-na de Pindorama, que significa a terra das palmeiras, em Tupi-Guarani. Na página 47 temos atividades. Na primeira delas, você deverá completar os espaços em branco nas afirmações abaixo. Vocês vão ler as afirmações e completar. Se tiverem dúvida, voltem ao texto ou voltem nesse vídeo. Na atividade de número 2, você vai observar no mapa a rota da viagem de Cabral até chegar ao litoral das terras que hoje formam o Brasil, no dia 22 de abril de 1500, seguindo depois para as Índias. Você vai observar esse mapa. Agora responda, qual era o objetivo da viagem de Cabral? Vou fazer um breve apanhado aqui de tudo que nós já falamos. Cabral pretendia repetir o caminho seguido por Vasco da Gama até as Índias. Pode-se dizer também que Cabral pretendia confirmar a existência de terras americanas
que já pertenciam a Portugal desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas e garantir a sua posse. Muito bem, crianças, ficamos por aqui na nossa aula de História. Releiam o texto, assistam novamente o vídeo se for necessário, façam as atividades, não deixem as atividades se acumularem e até a próxima!